Fala galera, a paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Hoje é dia 9 de agosto, dia do meu aniversário. Hoje eu completo 26 anos e hoje a gente vai então continuar nossa meditação nas leituras bíblicas. Hoje então a gente vai ler o capítulo 9 e o capítulo 10 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quando a gente começou a carta de São Paulo aos Coríntios, eu fiz lá na igreja, né, diante do Santíssimo. Hoje eu estou aqui do lado da Virgem Maria, a imagem, né, que representa a Virgem Maria. E ela com certeza está com a gente. Então iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, o capítulo 9 vai dizer o seguinte: não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, porque vós sois no Senhor o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o caminho? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei não nos diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não é, na realidade, em atenção a nós que ele diz isto? Sim, é por nós que está escrito: quem trabalha deve trabalhar com esperança. Igualmente, quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos os vossos bens materiais? Se outros se arrogam este direito sobre vós, não o temos muito mais? Entretanto, não temos feito uso deste direito. Sofremos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os ministros do culto vivem do culto e os que servem ao altar participam do altar? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Mas não tenho usado de nenhum desses direitos, e nem escrevo isso para reclamá-los. Preferiria morrer mas ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Nossa, olha que forte isso, hein? O apóstolo falando que ele tem os direitos, né, como apóstolo, de se alimentar, de comer às custas do povo, né? Porque eles estão trabalhando, estão semeando a palavra, o Evangelho. Mas ele diz: eu não reclamo esse direito. Eu preferiria morrer a reclamá-los, provavelmente. Mas
Ninguém me tirará esse título de glória. Anunciar o Evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente da minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste a minha recompensa? Em que, na pregação do Evangelho, o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que essa pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porquanto estou sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Fiz-me fraco com os que são fracos, com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações, e o que fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de eu ter pregado aos outros. Olha que maravilha de ensinamentos que São Paulo está nos dizendo. Agora a gente vai então para o capítulo 10. Exemplo dos castigos de Israel. Vamos lá então no versículo 1. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Não obstante, a maioria deles desgostou a Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Estas coisas aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles as cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles. Como está escrito, o povo sentou-se para comer e para beber, e depois levantou-se para se divertir. Nem nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram, e morreram num só dia 23.000. Nem tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram mordidos pelas serpentes. Nem murmureis, como murmuram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. Todas essas desgraças lhes aconteceram para nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa, para nós que tocamos o final dos tempos. Portanto, quem pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio a tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Olha só o que Paulo está falando, hein?
Deus é fiel, Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, as tentações nós somos capazes de vencer. Não por nós mesmos, né? Pela força de Deus e pela nossa vigilância. Mas Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, agora no versículo 14. Portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria. Falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. Considerai Israel segundo a carne. Não entram em comunhão com o altar os que comem as vítimas. O que quero afirmar com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos ou o próprio ídolo são alguma coisa? Não. As coisas que os pagãos sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu interesse, mas o do próximo. Comei de tudo o que se vende no açougue, sem indagar de coisa alguma, por motivo de consciência. Do Senhor é a terra e tudo que ela encerra. Se algum infiel vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se vos puser diante, sem indagar de coisa alguma por motivo de consciência. Mas se alguém disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não o comais, em atenção àquele que o advertiu, e por motivo de consciência. Dizendo consciência, refiro-me não à tua, mas à do outro. Com efeito, porque razão seria regulada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu como com ações de graças, por que serei eu censurado por causa do alimento pelo qual rendo graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de escândalo, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Fazei como eu. Em todas as circunstâncias, procuro agradar a todos. Não busco os meus interesses próprios, mas os interesses dos outros, para que todos sejam salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esses ensinamentos de Paulo é muito rica para a nossa fé cristã. E são muitos fundamentos para muitas bases doutrinais daquilo que nós professamos, né? Vale a pena a gente meditar cada trecho, cada pedaço. Então fica aí como tarefa para a gente rezar com essa palavra, meditar nela e deixar que ela frutifique em nós. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.